Olá, eu sou o Murilo, faço parte do time Modep e hoje estamos aqui com um parceiro especial, tá? Para falar um pouquinho a respeito do segmento e conhecer um pouquinho a respeito da sua experiência nesse mercado, tá, Pedro? E, cara, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho do seu estabelecimento aqui. Perfeito. Meu nome é Pedro Paulo, trabalho no ramo têxtil e tem mais ou menos 4 anos e, assim, isso é um negócio de família. Já fazem mais ou menos 30 anos que a minha família está envolvida com o têxtil, né? Goiânia, como muitos sabem, é um polo, né, de confecção e uma referência. Então a gente tem desenvolvido um bom trabalho aí durante os anos. Temos os nossos desafios, né, os desafios de mercado em si, mas temos tentado ser cada vez mais uma ponta aí, né, que puxa mesmo o mercado para frente, né? Então nós estamos envolvidos aí. Hoje o mercado da moda movimenta muitos milhões por ano aqui em Goiânia, no estado de Goiás em si. A gente hoje já é referência nacional como um polo de moda, né? Todos conhecem aí o Polo 44, a Bernardo Sayão também, que já foi um polo muito forte. E Goiânia se tornou meio que essa meca do centro-oeste da moda, né? Então nós estamos aí nesse ramo aí, batalhando diariamente. No dia a dia, show. E Pedro, queria que você falasse um pouquinho como que começou, né, a sua história, como que foi o início de tudo. Bom, não tem como desvincular a imagem do meu pai, né? Meu pai, ele está no ramo têxtil já há mais ou menos 30 anos, 30, 31 anos, e ele começou como representante comercial, né, das fábricas ali existentes ali no sul. Para quem não sabe, as indústrias do sul de tecido são as indústrias mais antigas do Brasil. E ele começou como representante aqui em Goiânia mesmo, né, explorando esse mercado de moda. E há mais ou menos 15 anos ele viu a necessidade de abrir uma distribuidora, né? Hoje nós estamos aqui num bairro chamado Campinas, que é um bairro comercial em Goiânia, que é caracterizado por ter muitos fornecedores. Aqui você vai encontrar tapeçaria, tecido, vai encontrar bebidas, fornecedor de bala, enfim, você vai encontrar N fornecedores. E desde o início era Physical Têxtil mesmo? Desde o início a gente começou já com esse nome, a gente idealizou esse nome porque a gente percebeu um subnicho, né, dentro do ramo têxtil, que eram os sintéticos. E os sintéticos de poliamida voltados para moda fitness, daí o nome Physical Têxtil, né? E nós somos aí referência hoje no mercado voltado para moda fitness. Moda fitness também, que é um mercado que vem crescendo muito, né? Vem evoluindo muito, as tecnologias estão cada vez mais crescentes, né? Hoje você encontra tecidos com tecnologia antiviral depois da Covid. Essa tecnologia já foi desenvolvida e hoje nós estamos aí trabalhando nesse mercado, nos sintéticos de poliamida, daí o nome Physical Têxtil, né? Também a gente pegamos um pouquinho ali da praia, trabalhamos ali também com o pessoal da praia, mas o nosso forte mesmo hoje é a moda fitness, né? E fornecemos tecidos aí para a moda fitness. Bacana. Eu queria saber de você também, como que você vê, né, o futuro em relação ao segmento por conta da tecnologia, ao avanço da tecnologia, até você citou aí a questão dos tecidos antivirais, né? Isso entra também. E eu queria saber de você qual que é a sua visão, né? O que você pensa desse segmento, agregando também a tecnologia que está vindo bem forte. Olha, Murilo, eu acredito que a tecnologia ela tem um propósito, né? Que é conectar pessoas a outras pessoas, pessoas a recursos, né? Então, a tecnologia ela tem muito espaço nesse mercado. Primeiro, a tecnologia aplicada ao tecido, né? Que a gente já viu aí crescer com o passar dos anos. E atrelado também a tecnologia na ponta de venda para o cliente final ali, né? A tecnologia do varejo mesmo, ali lojas que precisam se digitalizar, poder ali se posicionar nas redes sociais, tecnologias que conectam fornecedores com compradores, enfim, tem muito espaço para isso, porque acredito que a tecnologia veio de fato para facilitar. Então, quanto mais facilitar a nossa vida, a nossa relação fornecedor-cliente, o meu cliente
que é empreendedor, com o cliente final, o comprador final. Quanto mais facilitar essas relações, melhor, e tem mais espaço cada vez mais para a tecnologia. Realmente, Pedro. E uma outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: você percebeu alguma mudança no comportamento, né, do nosso segmento mesmo, em relação a compras, adquirir produtos nos últimos anos, de um tempo para cá? Bom, nós estamos inseridos diretamente no mercado online, né? Hoje o mercado online movimenta muitos milhões aí por ano, né? O e-commerce brasileiro movimenta muito isso. E a moda está na ponta, né? Então, existem alguns produtos ali que as pessoas costumam comprar no Brasil, e produtos de moda está entre os primeiros, se não é o primeiro, se não me engano. E o comportamento de consumo tem mudado ano a ano. Hoje eu percebo pessoas que antigamente não tinham esse hábito de comprar online já começando a ter esses hábitos online, né? Meu pai, por exemplo, é uma pessoa completamente resistente e hoje já tem o hábito de comprar mais online ali. Pela facilidade, pela confiabilidade. As pessoas ainda eram muito resistentes quanto à confiabilidade, né? Achava que poderia algo novo, poderia ter alguma fraude, algum problema numa compra online. Mas o hábito está mudando e as pessoas estão cada vez mais criando esse hábito de fazer compras online, principalmente na moda, né? Principalmente na moda. E você até falou um pouco no início, né, que tem alguns desafios, e sempre tem realmente. Eu queria saber, assim, quais são os desafios que você mais enfrenta, né? O que você tem a dizer a respeito disso aí? O principal desafio são práticas de negócio rudimentares, que estão enraizadas, né, na mentalidade de muitos empreendedores desse ramo, né? A gente tem algumas dificuldades de modificar algumas mentalidades, porque, Murilo, a gente é caracterizado, a gente é um mercado antigo aqui em Goiânia, então existem pessoas muito antigas ainda em atividade aqui, e eu não estou querendo dizer aí que pessoas mais velhas são necessariamente resistentes. Conheço muitas pessoas muito abertas, mas, via de regra, algumas pessoas elas possuem uma certa resistência a modificar algumas práticas, né? Uma prática que, por incrível que pareça, acontece ainda, né, no nosso mercado, é o famoso pagamento via cheque, né? Isso que em São Paulo já foi extinto, mas Goiânia ainda luta contra esse tipo de prática, porque ainda o cheque é uma forma de pagamento insegura, né? E hoje nós temos aí várias tecnologias que procuram melhorar esse tipo de relação comercial, são mais dinâmicos. Então existe também dificuldade no dinamismo de fabricação, né? Assim, a gente tem dificuldades com alguns prestadores de serviço ainda que ainda tem dificuldade de prestar um serviço adequado ao crescimento do mercado. Como a gente até estava conversando fora das câmeras, né? Goiânia é um polo de moda, mas a duras penas, né? Assim, aos trancos e barrancos a gente se tornou um polo da moda mesmo, porque existem muitas práticas ainda que precisam ser deixadas para trás, e algumas delas foram essas que eu citei para vocês. Entendi. Bacana, Pedro. Eu queria que você falasse também a respeito da sua experiência. Como está sendo a sua experiência em utilizar, né, a plataforma Modep? Como que você recebeu isso? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Na minha visão, a Modep é uma iniciativa revolucionária, né? A gente pode comparar aí com algumas ideias, né, que surgiram com o passar dos anos. Vamos supor aí uma ideia como, por exemplo, a do Steve Jobs, né, de trazer um celular, um smartphone. E, bom, é uma iniciativa revolucionária, porque ela procura, como eu disse no início, facilitar ao máximo a vida do empreendedor, né? Então o empreendedor ele encontra na Modep, ele encontra o fornecedor, o prestador de serviço, e consegue de fato alcançar o resultado do seu produto final todo ali pelo aplicativo, né? Isso é algo revolucionário. A facilidade também, né? Uma barreira de entrada, Murilo, nesse mercado é a fabricação. A fabricação de artigos é muito penosa. As pessoas que conseguem fabricar, conseguiram com muita informação, correndo muito atrás, quebrando cabeça, errando, acertando, até conseguir, de fato, performar na fabricação. E a Modep hoje veio para, de certa forma, democratizar a fabricação, né? Então, quando você tem num aplicativo ali, você tem um cortador, você tem um prestador de serviço, você tem um fornecedor, isso facilita muito a vida dessas pessoas, né? Acaba que traz facilidade, né, para o mercado em si.
você tem tudo ali na mão, né? Essa é a verdade. E Pedro, um outro detalhe a gente sabe que a Modep ela oferece algumas ferramentas, como por exemplo, cupom de desconto, né, e tudo isso. Eu queria saber de você, até porque foi disponibilizado um cupom de desconto para você, não foi isso? Bacana. Eu queria saber como que seus clientes receberam a notícia de que eles teriam esse desconto na hora de fazer a compra através da plataforma. Isso. Bom, eles receberam muito bem, né? Até porque quando a gente recebeu a notícia do Modep, né? Foi em 2022, tinham muitos desafios aí no ano de 2022 e receber um desconto depois de tudo que aconteceu, com as oscilações de mercado que nós tivemos, foi uma excelente notícia. Então nós conseguimos aí, fazer bons negócios através do desconto disponibilizado pela Modep. Então foi aquilo que a gente conseguiu mais aproveitar. A priori os clientes receberam com estranheza, como seria normal, receber uma ferramenta nova, algo novo, né? Mas entenderam qual que era o propósito daquilo. E isso, claro, a gente precisou de certa forma conscientizar esses clientes qual era de fato a finalidade daquele aplicativo. E a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Bacana, é natural, né? Quando vem algo novo, geralmente tem uma resistência, mas é importante a gente conscientizar porque isso realmente vai ajudar bastante o dia a dia dessas pessoas, né? Falando um pouquinho ainda a respeito do desconto que foi disponibilizado, eu queria saber se esse desconto te ajudou, por exemplo, às vezes a recuperar algum cliente ou talvez até fidelizar algum, ou quem sabe, né? O cliente ali estava na dúvida de executar a compra. Esse desconto foi uma vantagem, foi um diferencial para você? Sim, foi uma vantagem porque nós temos alguns perfis de clientes. Nós temos o cliente experiente, que é um cliente que costuma, de fato, já conhece o material, a gente não precisa fazer apresentação nenhuma. É um cliente que ele preza por preço. Então ele sabe onde tem um preço melhor, ele sabe onde a gente perde em preço, onde a gente ganha em preço. E, de fato, a gente conseguiu trazer de volta esse cliente que em um certo artigo costumava comprar da gente, mas acabou saindo por conta de um aumento, de uma oscilação de preço, e a gente conseguiu trazer esse cliente de fora. E também, consequentemente, alguns clientes foram mais fidelizados por isso também. Bacana, então realmente foi um diferencial ali, foi vantajoso. Bacana, eu queria saber de você quais foram as mudanças, né, e os impactos no seu negócio após o uso dessa ferramenta. Sim. Como eu conversei com o Alex, né, a ferramenta ela veio de fato para revolucionar. Existem alguns desafios para a gente sempre adaptar a ferramenta à realidade, e a ferramenta ela vai evoluindo com o passar do tempo, mas foi um impacto extremamente positivo, né, porque isso facilitou muito a relação de compra. Para tirar um pedido aqui, a gente precisava capturar, né, coletar muitas informações de um cliente, e a ferramenta ela já disponibiliza para o cliente quais informações ele quer passar para a nossa loja. Então a gente foi impactado dessa forma. A ferramenta Modep veio para de fato trazer uma facilidade, né? Uma facilidade e que com certeza com o passar do tempo só vai se tornando cada vez mais evoluída, né? Certo. Pedro, vamos entrar agora num assunto um pouquinho delicado. Sim. A gente sabe que esse mercado ele tem algumas peculiaridades, né? Como, por exemplo, o ciúminho ali do pessoal em às vezes indicar por medo de perder o parceiro ou por medo de perder o cliente. Eu queria saber de você qual que é a visão que você tem. Bom, eu tenho uma visão, eu vejo de uma forma negativa, né, esses vícios de mercado, porque isso não ajuda ninguém, né? Quando você para pensar, quando você age com ciúme em relação a alguma indicação ou algum cliente, você está prejudicando não só o mercado, né? Você não está obtendo vantagem, você está prejudicando a si mesmo. Porque quando você não entende o mercado como algo dinâmico e mais abrangente, você, de certa forma, a médio e longo prazo, se prejudica com isso. Né? Porque é um fogo amigo, você está atingindo o mercado que você trabalha. Então, a curto prazo, você pode ser ajudado com algum ciúme, alguma dificuldade que você tenha, mas a médio e longo prazo, você acaba se prejudicando com isso. Você vai sentir o impacto dessa... Vai sentir o impacto dessa. Exatamente. Quando e a percepção das pessoas em relação à sua atitude fica uma percepção negativa, né? É uma percepção negativa. Nosso mercado é viciado nesse sentido, né? E a gente está trabalhando para modificar esse tipo de política, esse tipo de mentalidade. A gente
sofre para poder modificar, mas eu acredito que vale a pena essa mentalidade. Perfeito. Pedro, pelo seu tempo de experiência, né, que você tem aí no mercado, eu queria saber de você o seguinte: você já encontrou, já se deparou por aí com alguma plataforma de marketplace semelhante à da Modep, que oferece diretamente para esse segmento, né? É claro, que oferece ferramentas como nós ou alguma coisa parecida que seja? Não. Não, a resposta é não. Sim, também. Não encontrei mesmo. Acho que a Modep é revolucionária justamente por isso, por ser pioneira, né? Não encontrei ainda uma plataforma que tenha de fato o intuito que a Modep tem, né? De conectar consumidores com empreendedores com fornecedores e prestadores de serviço. Ainda não encontrei alguma plataforma que faça isso, né? Realmente, Pedro, e a Modep está trabalhando para entregar cada dia mais e mais, né, para esse segmento e de fato ajudar no crescimento em si, porque a gente vê a longo prazo mudanças que vão acontecer, a longo prazo e médio prazo também, né? Esse segmento inteiro ele tem passado por mudanças e a gente busca sempre se aprimorar para oferecer mais para isso, tá? Um outro detalhe, Pedro, temos vários meios de pagamento, né? Você, como já utilizou, sabe como funciona. Por exemplo, a gente tem o Pix, onde o repasse para o estabelecimento ele é feito em até 24 horas. A gente tem também a função débito, que o repasse ele é feito em até 3 dias úteis, tá? E temos também a função crédito, onde a pessoa pode pagar ali no próprio aplicativo, né? Pelo crédito, aonde o repasse é feito de acordo com o faturamento do cartão dessa pessoa. Eu queria saber de você o seguinte: mediante a esses repasses que temos lá, alguma vez você já ficou sem receber esse repasse? Passamos desse prazo? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Não, assim, acho que os repasses têm sido feitos no prazo que a gente sempre acordou, né? Eu tenho utilizado mais o Pix, né? O meu cliente tem preferido pagar mais no Pix. Ainda não fiz alguns testes no crédito, pretendo fazer futuramente, né? Porque eu acho que é também vantajoso, mas os recebimentos têm acontecido de forma normal, sem nenhuma dor de cabeça. Então foram pontuais, né? Tudo perfeito. Show de bola. Queria saber um pouquinho, eu sei que esse é um assunto um pouco delicado, mas além dessa questão do ciúminho, queria saber de você, até pela sua experiência, né? Algum outro vício que esse mercado tem? O que você identifica assim que mais dificulta o seu dia a dia, cara? A gente trabalha com empreendedores, né? E empreendedores que falam com o consumidor final. A gente trabalha com varejistas. Somos atacadistas, trabalhamos com varejistas. E talvez o que mais me atinge não são práticas comerciais em si, mas são práticas de venda na ponta com o consumidor final. Entendi, nessa intermediação. Isso, porque isso me prejudica também. Como a gente até conversou anteriormente, a gente ainda tem muitas pessoas que fabricam peças maravilhosas, trabalham muito bem nesse segmento há muito tempo, só que ainda não estão entendendo o movimento de mercado, o crescimento dos hábitos de compra online. Então, porque aqui, Murilo, a gente não é só vendedor de tecido, a gente é uma consultoria. Quando o empreendedor entra aqui, ele sai daqui com consultoria completa, a gente é parceiro, a gente conversa, a gente troca ideia e a gente está vendo o movimento de mercado, a gente está vendo como o mercado tem evoluído. E o que mais tem me incomodado é a insistência de muitos ainda em atrelar a sua venda simplesmente num ponto físico. Esperar que passantes ali vão simplesmente comprar e não fazerem posicionamentos nas redes sociais, não ali atuarem mais ativamente na internet a fim de abranger um público maior. Quem dos nossos clientes tem feito isso tem obtido sucesso. Alguns grandes que ainda não entenderam isso têm se enfraquecido cada vez mais. Então isso talvez seja o que mais me incomoda atualmente. Práticas comerciais do dia a dia, enfim, aquele cliente que costuma fazer leilão de peças, né? Vai ali numa loja, vai em outra, chora desconto, vem aqui, fica querendo de certa forma ganhar vantagem no preço. Eu estou de certa forma acostumado, então isso talvez nem me incomode tanto. É o dia a dia. É o dia a dia do comércio, né, em si. Entendi. A gente lida com pessoas a todo momento, então eu já ouvi muitas ofensas quase que pessoais, e eu sou uma pessoa que
que eu sei lidar com isso, né? Recentemente a gente teve um caso de um cliente que ficou muito afetado com algum problema que aconteceu e eu consegui muito bem ali colocar panos quentes ali, apaziguar, lidar com a situação. Sim. Então isso eu entendo que o comércio ele vai ser assim porque a gente lida com pessoas diariamente. Agora, o que mais me prejudica é a mentalidade ainda antiga, arcaica, né? A mentalidade arcaica, que ainda está presa em práticas rudimentares, práticas antigas, e que a gente sabe muito bem onde isso vai dar, né? Isso acaba que prejudica o nosso mercado como um todo, e isso talvez seja o que mais me incomoda. Perfeito, Pedro. Antes de mais nada, eu queria reafirmar a nossa parceria, tá? Queria dizer que é uma satisfação enorme ter você como parceiro, tá bom? E um outro detalhe, Pedro, nós acreditamos fielmente na Physical Taste, nós acreditamos no seu comércio, né? Nós acreditamos também no segmento e eu queria saber de você se a gente pode contar com você, se você também acredita na Modep como parceiro, né, aqui da Physical Taste também. Claro, olha, é um sentimento mútuo, tá? Porque a mente da Physical Taste é parecida com a mente da Modep. A gente tem uma mente para frente, a gente quer revolucionar o mercado, a gente quer crescer, né, de certa forma, e talvez transformar vidas através daquilo que a gente faz. Então, a gente acredita que nós temos esse ponto em comum. Então, acredito que a Physical Taste e a Modep tem muito a caminhar juntos aí nessa parceria, pois temos muitos pontos em comum. Ambos, né, pretendemos transformar vidas através daquilo que a gente oferece. Sim, Pedro, com certeza. Uma outra coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, pela Modep, né, a gente está saindo da fase, digamos, a fase beta ali, né? Estamos ajustando todos os detalhes para a gente poder rodar com força, abranger para todo o segmento de moda, não só de Goiás, mas como do Brasil inteiro também. Eu queria saber de você o seguinte, o que você pode falar para essas empresas, para essas pessoas que ainda não conhecem a Modep, que ainda não fazem parte do time de parceiros? Claro, ó, posso dizer o seguinte, conhecer nunca é demais, né? Acho que vocês podem tentar fazer aí alguns testes para adaptar melhor o Modep ao seu negócio. E os meninos aqui, eles têm a mente muito aberta para mudar, a gente dá algumas ideias naquilo que pode melhorar, naquilo que pode transformar mesmo. Então, faça um teste, acho que é muito válido, acho que pode transformar o seu negócio. E eu recomendo fortemente o uso da Modep no seu negócio. Bacana, Pedro, agradecemos, tá? Uma última pergunta só para a gente finalizar aqui. Queria saber de você uma nota de 1 a 5, né? Para o suporte, para o atendimento, né? Para o seu dia a dia com a Modep ali em si, qual que é a nota que você daria? Murilo, não é porque eu estou em frente às câmeras não, tá? Deixo isso bem claro. Eu tenho uma relação direta não com você, mas sim com o Alex, e o Alex me deu o telefone pessoal dele. Então isso já mostra qual que é o intuito de vocês, de fato, vocês querem serem parceiros da gente. Então sempre que eu precisei, o Alex estava ali prontamente para poder me atender. Então minha nota é 5. 5, bacana, Pedro. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, tá? E agora, queria que você falasse um pouquinho da Physical, o que você pode oferecer para os seus clientes, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Fala um pouquinho pra gente da Physical. Bom, como eu já falei aqui na conversa com o Murilo, nós da Physical Taste, a gente tem o intuito de transformar a vida de pessoas, de empreendedores. Nós atuamos no segmento de moda fitness, nós fazemos o fornecimento de tecidos sintéticos voltados para a moda fitness e nós não somos meros fornecedores, né? Nós somos parceiros. Então, tudo de tecnologia de ponta a gente tem colocado aqui na nossa loja para justamente atender melhor o seu negócio. Então, a Physical Taste hoje é uma das maiores distribuidoras têxtil de Goiânia, né? Nós trabalhamos com sintéticos de poliamida aplicados, né, ali para moda fitness. Então nós estamos aí à disposição para quem quiser entrar nesse segmento, entrar nesse ramo, se aventurar a empreender nesse ramo. É um ramo muito promissor, tem muito público, a moda fitness tem evoluído ano após ano. Então, e nós temos também acompanhado nisso. Então se você tiver esse interesse, tiver esse tino para esse tipo de negócio, a Physical Taste está aqui para te dar a mão. Bacana, Pedro. Novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. E o que precisar, pode contar com a gente. A Modep tá aí para atender o seu dia a dia. Conta com a gente também. Muito obrigado. Valeu. Modep.